vamos iniciar nosso estudo hoje à noite no livro, no segundo capítulo, do livro de Gálatas, ou Epístola de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Terminamos semana passada o estudo do capítulo 1. Estamos então iniciando com Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. E nós vamos ler versículos 1 a 10 para pegar o contexto. E lembra, esse é Paulo contando sua experiência quando era ainda crente novo, quando chegou a Jerusalém pela primeira vez como crente. Ele vivia em Jerusalém há alguns anos, ele estudou a Torá, a Bíblia, a Tanakh, há vários anos em Jerusalém, mas essa era a sua volta como crente. E, então, realmente é 14 anos que passou entre o tempo que ele aceitou Cristo e que ele chegou pela segunda vez realmente a Jerusalém. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, mas tinham sido por pouco tempo não se dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses tipos que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para todos os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Mais uma vez, vamos orar. Pai, mais uma vez, te louvamos, obrigado por essa tua palavra que lemos, esteja comigo, Pai. Dá-nos entendimento para que podamos conhecer a tua palavra. Em Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Eu tenho titulado o estudo, começando com o capítulo 2, como o vigilante da liberdade, do apóstolo Paulo. A primeira luta que o apóstolo Paulo pela liberdade foi na ocasião do concílio de Jerusalém. E nós encontramos nesses versículos 1 a 10. Também, se não tivesse lido ainda Atos capítulo 15,
durante a semana. Lembra na semana passada? Eu corrigi todo mundo a ler. Então, se não tivesse lido ainda, pode ler. Atos capítulo 15. Agora, houve uma segunda tempo. Isso foi em um encontro privado com Pedro. E vamos ver isso no futuro, versículos 11 a 21. Porque nesses versículos, nesse capítulo, ele fala de dois encontros. Se Paulo não estivesse disposto a iniciar essa guerra espiritual com os que lutaram contra a liberdade em Cristo, a igreja do primeiro século poderia ter sido tornado apenas uma seita judaica, pregando uma mistura da lei e graça. Mas por causa da coragem de Paulo, o Evangelho foi mantido livre do legalismo e foi levado aos gentios com grande bênção. Quando ele menciona, quando nós lemos aqui sobre a circuncisão e a incircuncisão, a circuncisão ele está referindo aos judeus, crentes em Cristo. A incircuncisão são os gentios que nunca foram circuncidados e nem seria necessário fazer isso. Se fosse imposto isso como preceito de obedecer, então a igreja teria perdido sua liberdade e os gentios em particular, como então assim a incircuncisão. Antes de examinarmos esse encontro, e podemos dividir esse encontro em três partes. Devemos nos familiarizar com as pessoas que participaram nesse concílio, nesse encontro. E Paulo, claro, nós conhecemos como o grande apóstolo dos gentios. Houve 5 outras pessoas mencionadas aqui. Primeiro, Barnabé, depois Tito, Pedro, João, Tiago, e depois um sexto, não indivíduo, mas grupo, os falsos irmãos. Em versículo 1, nós lemos: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Barnabé era um dos amigos mais próximos de Paulo. Na verdade, quando Paulo tentou entrar na comunhão da igreja de Jerusalém, foi Barnabé quem abriu o caminho para ele. Nós lemos em Atos capítulo 9, versículos 26 até 28, Atos 9, 26, e quando chegou, referido a essa primeira vinda, a segunda vinda, desculpa. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Lembra, ele tinha saído de Jerusalém para continuar a perseguição contra os crentes, foi para Damasco, e lá no caminho encontrou Cristo e voltou. Quando voltou crente. E é isso. Então o povo, os crentes que moravam em Jerusalém, tinham medo. Não, nós conhecemos esse homem. Mas não conheciam porque agora era uma nova criatura em Cristo. Então, mas disse que, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo,
o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, naquela primeira vez quando foi para Jerusalém. Agora sendo crente. Então, Barnabé, o nome dele vem do hebraico ou aramaico, sendo palavra composta Barnabé, ou Barnabé, e quer dizer, pedaleta, filho do profeta. Nabé é a palavra, vem da palavra neve, profeta, neve, profeta. Mas sendo profeta, muitos homens, o profeta tem a ideia também de descanso, porque ele porta a voz de Deus e pode resolver, e a gente pode ficar em paz. Então, e também, como nós encontramos em Atos 4, versículo 36, a tradução lá é filho da consolação. E conforto, encorajamento, tudo isso. Encontramos Barnabé sempre encorajando alguém. E quando o evangelho chegou aos gentios em Antioquia, foi Barnabé quem foi enviado para satisfazer suas perguntas e incentivá-los em sua fé. Isto nós lemos em Atos capítulo 11. Atos 11. Vamos lá. Atos 11, versículos 19 a 24. Atos 11, 29 a 24. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, gentios, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram quem? Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer que com a chegada dele, mais pessoas chegaram a conhecer Cristo. Assim, desde os primeiros dias, Barnabé esteve associado aos crentes gentios. Foi Barnabé, alguns anos depois do concílio, quem alistou Paulo para ajudar a ministrar na igreja em Antioquia. E os dois trabalharam juntos, não apenas ensinando, mas também ajudando os pobres. Isso nós lemos em capítulo 11, versículos 25 a 30. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu
no tempo de Cláudio César, o imperador. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Barnabé acompanhou Paulo na primeira viagem missionária também. Podemos ler isso em capítulo 13, lendo versículos 1 até capítulo 14, versículo 28. Nós não vamos ler todos esses, mas podemos ler, por exemplo, apenas versículos 2, 3 e 4. E nós lemos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E pode continuar lendo Atos 13 para ver toda essa viagem missionária. Foi Barnabé, naquele tempo, viu as bênçãos de Deus sobre o Evangelho que eles pregaram. Vale a pena notar também que foi Barnabé quem encorajou o jovem João Marcos, depois que ele abandonou o ministério e incorreu no desagrado de Paulo. Encontramos isso também em capítulo 13, porque quando chegaram em Perge, da Panfília, Marcos abandonou. Ele disse: não quero. Por qualquer razão, ele abandonou a obra e voltou para, provavelmente, Antioquia. E Paulo não foi impressionado com o abandono desse rapaz. Então, depois dessa primeira viagem missionária, quando Barnabé estava falando em fazer uma segunda, e Barnabé disse: vamos levar também João Marcos. Não pode. E houve uma disputa entre os dois, infelizmente. Agora, quem estava errado? A Bíblia não explica isso. Mas, por não ter visto nada por alguns anos, creio que Paulo tinha razão. Esse rapaz não estava preparado para uma viagem missionária. Mas foi Barnabé que, quando Barnabé e Saulo dividiram, Saulo foi com Silas, Barnabé ficou lá com João Marcos, aconselhando. E com certeza esse rapaz, começou a crescer bastante. Por causa dessa ação de Barnabé, anos depois, Paulo pôde elogiar Marcos e se beneficiar de sua amizade no ministério. Nós lemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Paulo escreve, versículo 11. Versículo 10, eu falei 11. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Então, Paulo escreveu essa carta da prisão.
Ele diz: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E também, indo para 2 Timóteo, o tempo mais passou. Paulo escreve para Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E de qualquer jeito, nós sabemos que Barnabé e Paulo, que eram amigos, né? Ficou aquela coisa entre eles, mas depois foi tudo resolvido. A próxima pessoa é Tito. Tito era um crente gentil, não era judeu, e que trabalhou com Paulo e aparentemente foi ganho para Cristo por meio do ministério do apóstolo Paulo. Nós lemos, por exemplo, em Tito capítulo 1, versículo 4. Tito 1. Versículo 4, nós lemos: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. A gente entende por isso que foi ele que levou esse homem jovem para Cristo. A ti, que está escrevendo para Tito nessa carta: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele era um produto do ministério do apóstolo entre os gentios. E foi levado à conferência, ao concílio de Jerusalém, como pessoa, exibição número A. Um gentil fiel a Deus. Um gentil que louva a Deus. Um gentil que tem crescido, conhece a palavra. Anos depois, Tito ajudou Paulo indo a algumas das igrejas mais difíceis para ajudá-las a resolver seus problemas. E nós lemos isso, podemos ler 2 Coríntios capítulo 7, tem um meio extenso, mas Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, quando Paulo estava lá, teve o privilégio de fundar várias igrejas. E Tito estava com ele, e agora ele está recebendo mais responsabilidades. Então, Barnabé, Tito. Voltando para Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Essa Bíblia é nova e as páginas não passam fáceis. 3 homens eram as colunas da igreja de Jerusalém. Quem eram? Pedro, João, Tiago. Agora, esse Tiago não é o irmão de João. Podemos provar isso porque João foi martirizado anos antes. Então, esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, como se chama essas pessoas? Meu irmão. Mesma mãe?
pai. E Tiago tinha pai humano. Jesus não tinha. Então, esse Tiago não deve ser confundido com o apóstolo Tiago, que foi morto por Herodes. Podemos ler acerca disso em capítulo 12 dos Atos. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Atos 12, versículos 1 e 2. E podemos falar também acerca de Pedro, e conhecemos bem mais acerca dele. Eu acho que não preciso dizer muita coisa sobre ele, mas conhecemos Pedro por sua parte proeminente nos relativos dos evangelhos, bem como na primeira metade do livro dos Atos dos Apóstolos. Foi a Pedro que Jesus deu as chaves, de modo que foi ele quem se envolveu em abrir a porta da fé aos judeus. Foi ele que abriu a porta aos samaritanos. E foi ele também que abriu a porta aos gentios. Atos 2 para os judeus, Atos 8 para os samaritanos e Atos 10 para os gentios. Então, sim, João recebeu as chaves. E era isso. Agora vamos falar acerca também de João. João também bem conhecido, escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu 1º, 2º, 3º João. Ele também escreveu o Apocalipse. Então, ele era conhecido como um dos 3 apóstolos íntimos. Quem eram os 3 apóstolos íntimos? Pedro, João e Tiago. João e Tiago, os irmãos. E podemos ler isso também em Atos 3. Agora chegamos a Tiago. E Tiago Tiago quem talvez precisa de mais introdução, mais explicação. Né? O registro do Evangelho indica que Maria e José tiveram filhos. E Tiago estava entre eles. Em capítulo 13, versículo 55, Mateus 13, versículo 55, nós lemos: não é este o filho do carpinteiro, falando acerca de Jesus, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Claro, Jesus nasceu filho de Maria pelo poder do Espírito e não por geração natural como os seus meio-irmãos. Podemos ler acerca disso em Mateus 1, 18 a 25, Lucas 1, versículos 26 a 38, mas nós não precisamos ver isso, eu acho. Os irmãos e irmãs de nosso Senhor não acreditaram nele durante seu ministério terreno. Cada um desprezava, não acreditando que ele era o Messias. Por exemplo, nós lemos em João, o Evangelho de João, versículos 1 a 5. João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículos 1 a 5. João 7, versículos 1 a 5, nós lemos: e depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos:
sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Num sentido, eles estavam não exatamente gozando, mas não acreditando. E versículo 5 diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. No entanto, encontramos seus irmãos associados aos crentes na igreja primitiva. E por isso temos que ir para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Encontramos eles agora participando com os outros, quer dizer, crentes em Cristo. Não diz nada quando, mas podemos ver daqui em cima para diante, qualquer coisa registrado, eles estão fazendo parte. Capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: E entrando, depois que Cristo subiu aos céus, no início desse capítulo, os judeus então voltaram para Jerusalém e, entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora, voltando para Gálatas, capítulo 1, nós lemos Paulo dizendo, quando foi para Jerusalém, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, quem? Irmão do Senhor. Paulo nos informa que o Cristo ressurreto apareceu a Tiago e este foi o ponto decisivo em sua vida. Lemos isso em 1 Coríntios. Esse é também algo interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, alguns já tinham falecido. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, podemos saber que Paulo nos informa de uma coisa bem conhecida por muitos, que Cristo tinha aparecido a Tiago. E parece que esse foi o ponto decisivo em sua vida. Aprendemos que Tiago era o líder da igreja primitiva em Jerusalém e que não foi Pedro. Muitas pessoas acham que Pedro era o líder da igreja. Não era. Em Atos capítulo 21, quando eles estão lá em Jerusalém, Atos capítulo 21, e realmente tem que ler todo o contexto aqui, mas capítulo 21, eu estava indo para 13.
versículo 18 nós lemos. Vamos começar com o versículo 15. Paulo dizendo: e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Ciprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Isso dá para entender que esse era o lugar da reunião, casa de Tiago. Parece que ele era podemos dizer muito judeu, né? Como Paulo é. Então temos visto todos os homens individuais. Agora chegamos aos falsos irmãos. Os falsos irmãos. Voltando para Gálatas, capítulo 1. Versículo 4 nós lemos: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Sem dúvida, esses eram alguns dos judaizantes que haviam seguido Paulo, igreja após igreja, e tentaram confundir e enganar os convertidos lá na Galácia e em outros lugares. O fato de Paulo chamá-los de falsos irmãos indica que eles não eram verdadeiros crentes em Cristo, mas apenas se disfarçavam como tais para que pudessem capturar a conferência para si mesmos e controlar, mudar toda, vamos dizer, a direção, né? A pregação da graça em Cristo. Não. Fazendo tudo para confundir, seduzir, e finalmente eles estavam querendo dizer segue a lei e Cristo. Então, este é o elenco de personagens. Agora lembre, irmãos, durante a semana, leia capítulo 15 de Atos e pode ler novamente capítulo 2, pelo menos versículos 1 a 10, podendo, pode ler todo o capítulo. Para estar mais familiar com a história completa do evento. E semana que vem vamos ver essa primeiro encontro de Paulo. Então é isso.